Larissa acordou cedo naquele dia, como todos os outros. O som do despertador ecoou pela casa simples onde ela vivia com sua filha, Clara. A menina tinha apenas 4 anos, mas já carregava no olhar uma sabedoria precoce, talvez fruto de uma vida de lutas desde que nascera. Larissa se levantou da cama com um suspiro pesado. Seus olhos estavam cansados, mais pela sobrecarga emocional do que pela falta de sono. Ela olhou para Clara, que ainda dormia tranquilamente em sua cama improvisada no canto do quarto. Sua filha, seu único tesouro, a única razão pela qual ela se levantava todos os dias e enfrentava o mundo com um sorriso. Mas por dentro, Larissa sabia que o peso que carregava era imenso. Como mãe solteira, Larissa estava sozinha na batalha. Sem o apoio de um companheiro, ela se via forçada a se desdobrar para sustentar sua casa e garantir que Clara tivesse tudo o que precisasse. O emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade mal dava para cobrir as despesas mensais. Cada centavo era contado, e mesmo assim, sempre faltava algo. O pagamento do aluguel, as compras do mês, os médicos, ou até mesmo um simples presente de aniversário para a filha, o que a deixava ainda mais angustiada. Era um ciclo constante de frustração. À noite, Larissa se deitava pensando nas suas escolhas, no caminho que a trouxe até ali. Ela nunca imaginou que sua vida seria assim, tão cheia de dificuldades. Mas a realidade, muitas vezes, tem uma maneira de moldar os sonhos de forma cruel. Clara, sua filha, era o ponto de luz que iluminava sua escuridão. Com um sorriso inocente, ela tinha o poder de dissipar qualquer sombra que se formasse na vida de Larissa. Sua risada era o único remédio para os dias mais difíceis. A menina adorava desenhar, e sua última invenção era um quadro gigante, onde ela desenhava um futuro onde sua mãe não tinha mais que se preocupar, onde as contas estavam pagas e a vida era mais leve. No entanto, Larissa sabia que esse mundo imaginário de Clara era uma fuga, um sonho que ela não poderia realizar por conta própria. A pressão estava ficando insuportável. Ela sabia que precisava de algo mais, algo que fosse além de apenas sobreviver. Mas onde ela encontraria essa oportunidade? Ela sabia que não poderia fazer sozinha, mas quem iria ajudá-la? Foi então que, no meio de suas dúvidas, Larissa recebeu um e-mail que poderia mudar tudo. Era uma proposta de trabalho. Um grande empresário, Henrique Bastos, estaria contratando uma assistente executiva. Larissa não sabia exatamente o que esperar, mas uma coisa era clara. Essa poderia ser a chance que ela tanto precisava. Ela já tinha ouvido falar de Henrique, o misterioso milionário que parecia dominar o mundo dos negócios como ninguém. Ele era conhecido por ser frio, calculista e extremamente exigente. Mas Larissa não se importava com isso. Ela precisava de uma oportunidade. E mais do que isso, ela precisava mudar a vida de Clara. Com um coração apertado, ela decidiu se inscrever para a vaga. Não sabia se seria chamada, mas não podia deixar de tentar. Mesmo que a chance fosse mínima, ela precisava acreditar que talvez, naquele encontro, algo poderia mudar. No dia seguinte, Larissa recebeu uma resposta positiva. Ela fora chamada para uma entrevista. A sensação de estar sendo ouvida, de finalmente ter uma oportunidade, fez seu coração bater mais rápido, mas também trouxe uma avalanche de inseguranças. Será que ela seria boa o suficiente? E Clara, quem a cuidaria durante o tempo que ela estaria fora? A entrevista seria na sede da empresa de Henrique Bastos, um prédio imponente no centro da cidade. Larissa nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Quando chegou ao prédio, sentiu-se pequena, como se estivesse em um universo totalmente diferente do que conhecia. As pessoas ao seu redor pareciam tão confiantes, tão longe da realidade dela, mas ela não podia se dar ao luxo de desistir. Com um nó na garganta, Larissa entrou no prédio segurando firme sua bolsa e sua confiança, por mais abalada que estivesse. Henrique Bastos a esperava na sala de reuniões. Ele era exatamente como ela imaginara, impassível, com uma postura firme e imponente, vestido de forma impecável. Quando ele a olhou pela primeira vez, Larissa sentiu um frio na barriga. Ela estava diante de um homem que havia conquistado o mundo, um homem que parecia nunca precisar de ninguém. Mas ao contrário do que ela esperava, Henrique não parecia ser completamente indiferente.
Ele estava, na verdade, observando-a com mais atenção do que ela poderia imaginar. A entrevista foi breve, mas intensa. Larissa conseguiu falar sobre suas habilidades, sua experiência e até mesmo sobre sua vontade de fazer a diferença para sua filha. Ela estava tão focada no que precisava dizer que, por um momento, se esqueceu das tensões. Henrique fez poucas perguntas, mas parecia estar interessado no que ela tinha a oferecer. Você tem a energia que eu procurava, disse ele ao final, com uma expressão que Larissa não soubera decifrar. Ela sorriu nervosamente, mas dentro de si, algo começou a se formar. Talvez, só talvez, essa fosse a chance que ela estava esperando. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que algo mudaria. Nos dias que se seguiram, Larissa aguardou ansiosamente a resposta de Henrique. O tempo parecia arrastar-se, mas quando ela finalmente recebeu o telefonema, sua ansiedade se transformou em pura emoção. Você foi escolhida para a vaga. Começa na próxima segunda-feira. A sensação de vitória foi esmagadora. Ela havia conquistado finalmente algo que podia mudar sua vida. Ela mal podia esperar para contar a Clara, para dar a ela um futuro diferente. Mas enquanto isso, uma parte de Larissa sabia que essa oportunidade, por mais preciosa que fosse, não resolveria todos os seus problemas. Ela precisaria lidar com os desafios do dia a dia, com o peso da responsabilidade e, principalmente, com o segredo que começava a surgir no ar entre ela e Henrique. Porque algo naquela relação estava prestes a mudar tudo. Larissa estava em seu horário de almoço. Mais uma pausa fugaz entre os compromissos e a correria de sua vida. A tarde estava quente, e ela precisava levar o lixo para a lixeira na garagem da empresa de Henrique. A rotina, por mais exaustiva que fosse, não a deixava descansar. Sempre com a mente ocupada em resolver algo para sua filha Clara, ou pensar nas finanças apertadas, ela sentia que não tinha tempo para mais nada. Enquanto caminhava até a garagem, algo a fez parar. O ar estava mais denso, e o cheiro de gasolina começou a ficar evidente, como se algo estivesse fora de lugar. Ela olhou ao redor, tentando identificar a origem do cheiro forte. A garagem estava silenciosa demais, e a luz no final do corredor piscou, dando à cena uma atmosfera inquietante. Tudo estava tranquilo demais, e esse silêncio, para Larissa, foi o que mais chamou sua atenção. Ela começou a caminhar mais rápido, desconfiada de que algo estava errado. Foi quando chegou perto de um dos carros estacionados na garagem, o de Henrique, que ela ouviu um som estranho, um chiado sutil. Ela se aproximou e percebeu que o carro estava com um motor ligeiramente fumegante, e o cheiro de gasolina estava muito mais forte. Era claro que algo estava vazando. Uma visão repentina a fez gelar. Ela olhou para o chão e viu um rastro de combustível se espalhando rapidamente. A adrenalina subiu em seu corpo. Com o coração acelerado, ela correu até o carro de Henrique, mas não havia sinal dele. Pensou que ele ainda estivesse no escritório, mas, em um impulso, seu olhar se voltou para o interior do veículo. A porta estava entreaberta, e dentro do carro, ela viu Henrique. Ele estava sentado, imerso em uma névoa de fumaça, aparentemente sem perceber o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, Larissa se lançou em direção ao carro. Sua mente estava em pânico, mas seus instintos maternos e protetores prevaleceram. Henrique! Ela gritou enquanto batia na janela, tentando acordá-lo. Ele não reagiu imediatamente, e o medo a invadiu com uma força avassaladora. Ela precisava agir rápido. Foi então que ela percebeu a gravidade da situação. O combustível vazava com rapidez, e qualquer faísca poderia ser fatal. Sem hesitar, Larissa correu até a porta do carro e conseguiu abri-la com dificuldade. Henrique estava desorientado, com os olhos semicerrados, como se tivesse inalado a fumaça por mais tempo do que ele imaginava. Ele parecia confuso, sem forças para reagir. "Henrique, você está em perigo! Saia agora!" gritou ela, pegando-o pelos ombros e forçando-o a sair do carro. Ele a olhou, ainda desorientado, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas a urgência na voz de Larissa parecia finalmente fazer efeito. Ele tentou se mover, mas seu corpo estava pesado, como se o impacto do que acontecia o tivesse paralisado. Larissa, com uma força surpreendente, o puxou para fora do carro,
seus pés quase escorregando no chão encharcado de gasolina. Quando ela o arrastou para longe do veículo, uma explosão repentina reverberou pela garagem. O som foi ensurdecedor. O carro de Henrique foi consumido em chamas em segundos, a explosão iluminando a escuridão da garagem com uma intensidade que quase a cegou. Larissa e Henrique caíram no chão, afastados da área de perigo. Ela olhou para o carro em chamas, com o coração batendo acelerado e a respiração entrecortada. A adrenalina ainda percorria seu corpo e o choque da situação parecia começar a se instalar. Henrique, agora acordando completamente, olhou para Larissa com os olhos arregalados, e uma expressão de confusão tomou conta de seu rosto. O que aconteceu?" perguntou ele, a voz trêmula. Larissa, ainda sem palavras, olhou para o carro em chamas e depois para ele. A gravidade do momento a atingiu, e foi só então que ela percebeu o quão próxima à morte ele estivera. Henrique, o homem poderoso e distante, estava ali, como qualquer outra pessoa vulnerável à tragédia. Ele tinha sobrevivido, mas ela sabia que esse incidente não passaria despercebido. Você estava dentro do carro?" Larissa disse, ainda respirando pesadamente. "Eu quase não consegui te tirar a tempo." Henrique a olhou com uma expressão que, pela primeira vez, não era de frieza ou desinteresse, mas de pura gratidão. Ele olhou para ela com uma intensidade que Larissa não conseguia compreender completamente. "Você me salvou, Larissa." A voz dele estava baixa, quase um sussurro, e os olhos dele brilhavam com uma mistura de choque e emoção reprimida. Larissa se levantou lentamente, sentindo a tensão no corpo, mas tentando se manter calma. A explosão ainda ecoava em sua mente, e a gravidade do que acontecera parecia querer desmoronar sobre ela. Ela estava exausta, mas sabia que a situação era mais do que uma simples tragédia evitada. Algo havia mudado entre ela e Henrique. Ele não era mais apenas o milionário distante. Ele agora a via de uma forma diferente, como alguém que tinha salvo sua vida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ambos tentando digerir o que acontecera. Mas o que Henrique não sabia era que esse momento os conectaria de uma forma que nem eles podiam prever. Larissa não era apenas a mulher que trabalhava para ele. Ela era agora alguém que ele nunca esqueceria. Depois daquele dia, a dinâmica entre Larissa e Henrique mudou para sempre. A tensão entre eles se dissipou, mas uma nova conexão começou a surgir. Henrique, agora mais vulnerável, passou a confiar mais nela, e Larissa, que sempre se manteve firme diante das dificuldades, começou a perceber que a vida de Henrique não era tão perfeita quanto parecia. Ele começou a procurar Larissa com mais frequência, pedindo sua ajuda não apenas no trabalho, mas também em assuntos pessoais. O relacionamento entre eles estava começando a ir além das obrigações profissionais. Henrique, antes um homem distante e controlador, estava começando a se abrir para Larissa de uma maneira que nunca havia feito antes. Mas enquanto isso, Larissa sabia que a situação entre eles não poderia continuar como estava. Ela não podia permitir que sua vida fosse consumida por mais um romance complicado, especialmente com alguém tão diferente dela. No entanto, algo dentro dela, algo muito profundo, dizia que ela não poderia simplesmente se afastar. O que ela não sabia era que, por trás dessa transformação, um segredo de Henrique estava prestes a ser revelado, algo que mudaria completamente o curso de suas vidas. Nos dias seguintes à explosão, a vida de Larissa e Henrique parecia ter alcançado um ponto de não retorno. Larissa se viu cada vez mais presente na vida de Henrique, não apenas como sua assistente, mas como uma confidente. Ele começou a confiar nela de uma maneira que nunca havia feito com ninguém antes. Aos poucos, Henrique se afastava de sua postura fria e distante. Já não se escondia atrás das paredes de sua fortaleza emocional. Ele compartilhava suas inseguranças, seus medos e até suas frustrações sobre a tragédia que quase tirou sua vida. O homem poderoso que sempre soubera controlar tudo ao seu redor, agora parecia vulnerável, e Larissa não podia deixar de se sentir atraída por essa nova faceta dele. Ela, por sua vez, estava começando a entender o peso que ele carregava. Henrique não era simplesmente um milionário desinteressado, com uma vida impecável. Ele tinha cicatrizes e não apenas as que eram visíveis para o mundo. O que Larissa não sabia
era que ele havia carregado por anos um segredo que, mais cedo ou mais tarde, acabaria por surgir. Um segredo que, se fosse descoberto, não apenas abalaria a vida de Henrique, mas também a de Larissa. Era uma tarde fria quando Larissa recebeu um convite inesperado. Henrique queria que ela o acompanhasse até um evento importante. Era uma gala de caridade organizada por sua empresa, e ele não queria ir sozinho. Ela hesitou por um momento, questionando se isso era uma boa ideia. Ela sabia que, ao participar de algo assim, a linha entre o profissional e o pessoal ficaria ainda mais embaçada. Mas, por outro lado, sentia que, após tudo o que acontecera, essa era uma oportunidade única de entender melhor Henrique e, quem sabe, dar um passo adiante no relacionamento deles. Quando ela chegou à gala, Larissa ficou impressionada com a grandiosidade do evento. O lugar estava repleto de pessoas influentes, todas elegantes e impecáveis. Henrique, como sempre, estava no centro das atenções, sendo saudado por diversos empresários e filantropos. Mas, em meio à sua aura de poder, Larissa percebeu algo diferente nele. Ele parecia mais perdido, como se a pressão do mundo sobre seus ombros tivesse se intensificado de uma forma que ele não conseguia mais controlar. Durante o evento, Henrique se aproximou de Larissa e, sem dizer uma palavra, a conduziu até um local mais reservado, longe dos olhares curiosos. A sala era silenciosa, com uma iluminação suave que fazia as sombras dançarem nas paredes. Larissa, eu preciso te contar algo, ele disse com uma seriedade incomum. Ela olhou para ele, seus olhos estreitando-se de curiosidade. Ele parecia tenso, como se estivesse prestes a revelar algo que o consumia por dentro. O que ele diria? Ela se preparou para o que fosse, mas não estava pronta para o que viria a seguir. Henrique, com um olhar distante, começou a falar, suas palavras pesando no ar. Há muito tempo, Larissa. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. Há muito tempo eu cometi um erro, algo que me persegue até hoje, algo que, se você souber, pode mudar tudo entre nós. Larissa se aproximou dele, seu coração batendo mais rápido. Ela sabia que estava prestes a ouvir algo que poderia alterar o curso de sua vida, mas não tinha ideia do quão profundo isso iria afetá-la. O que aconteceu, Henrique? Ela perguntou suavemente, tentando não demonstrar a ansiedade que tomava conta de seu corpo. Ele olhou para ela com um semblante carregado de pesar. O acidente do carro não foi por acaso. Não foi um erro qualquer. Alguém estava tentando me matar, Larissa. Henrique disse, a voz agora cheia de uma emoção crua, quase desesperada. O combustível que vazou no meu carro não foi uma falha mecânica. Foi sabotagem. E essa não foi a primeira vez que tentaram me destruir. Larissa sentiu o peso de suas palavras, e um frio percorreu sua espinha. Ela não sabia o que pensar, o que sentir. Estava diante de um homem que, por mais forte e imbatível que fosse, tinha sido alvo de uma ameaça que ele não sabia como enfrentar. Sabotagem? Mas quem faria algo assim? Ela perguntou, sua mente tentando processar o que acabara de ouvir. Henrique, agora visivelmente abalado, hesitou por um momento antes de responder. Alguém dentro da minha empresa. Eu suspeito de um dos meus sócios, mas não tenho provas. E isso me consume, Larissa. Essa perseguição constante. É como se todo o império que construí estivesse desmoronando aos poucos, e eu não consigo encontrar uma forma de proteger o que me resta. Larissa ficou em silêncio, absorvendo o peso das palavras dele. Ela nunca imaginara que o homem com quem trabalhava estava vivendo uma batalha tão difícil. E mais ainda, nunca pensara que, ao salvar sua vida, ela estivesse sendo puxada para o centro dessa tempestade. Ele olhou para ela, seus olhos agora mais suaves, mas ainda cheios de dor. E agora você está envolvida nisso também. Eu te coloquei em risco. Não sei o que você vai fazer com essa informação, mas por favor, Larissa, não se afaste de mim. Eu não sei o que faria sem você. Ela estava atônita. A verdade que Henrique acabara de revelar não apenas explicava o perigo iminente que ele enfrentava, mas também a aproximação entre eles. Ele não estava apenas buscando ajuda profissional. Ele estava vulnerável e, de alguma forma, ela se tornara sua âncora. Mas o que ela deveria fazer com essa informação?
Ela se via cada vez mais envolvida, sem saber até onde essa história os levaria. Larissa passou os dias seguintes imersa na revelação de Henrique. Ela sentia uma responsabilidade crescente sobre seus ombros. Sabia que ele estava em perigo, mas também sabia que ela própria estava sendo arrastada para uma história que ia muito além do simples trabalho. Ela tinha dúvidas sobre o que fazer a seguir. E mais importante, ela estava se perguntando se seria capaz de lidar com a realidade que estava prestes a se desenrolar. Enquanto isso, Henrique começava a perceber que sua vida estava fora de controle. Ele já não era mais o homem que controlava tudo. Agora, ele era o homem que precisava desesperadamente de ajuda, e de alguma forma, Larissa era a única pessoa em quem ele conseguia confiar. Mas enquanto essa relação se aprofundava, as sombras do passado de Henrique continuavam a assombrá-lo. E Larissa sabia que as consequências de sua decisão iriam mudar tudo, para ela, para ele e para o futuro deles. Após a revelação de Henrique, Larissa se viu envolvida em uma espiral de emoções e decisões difíceis. Cada dia que passava ao lado dele, ajudando a investigar as suspeitas de sabotagem, tornava a situação mais complexa. Ela sabia que, ao aceitar esse novo papel em sua vida, estava ultrapassando os limites do profissionalismo, mas também sabia que não poderia mais se afastar de Henrique, não depois de tudo o que havia acontecido. Nos primeiros dias após a confissão de Henrique, eles passaram mais tempo juntos, não apenas no escritório, mas também fora dele, discutindo os possíveis envolvidos na sabotagem. Henrique parecia mais vulnerável do que ela jamais imaginara. Ele se abria mais com ela, falava sobre os medos que o assombravam, sobre as inseguranças que sempre tentara esconder de todos. Mesmo sendo um homem poderoso, ele nunca soubera o que era confiar em alguém de verdade, até agora. E Larissa, de uma forma que ela mesma não entendia, se tornara a pessoa em quem ele depositava toda a sua confiança. Mas, à medida que o tempo passava, Larissa começou a perceber que a gravidade da situação não estava apenas no risco de vida de Henrique, mas no próprio impacto que isso tinha sobre sua vida. Ela estava se tornando cada vez mais envolvida em uma rede de mentiras e manipulações, sem saber em quem confiar além de Henrique. Ele, que havia sido seu chefe frio e distante, agora estava se tornando uma parte essencial de sua vida. Alguém com quem ela compartilhava seus próprios medos e inseguranças. Uma noite, quando Larissa estava em casa, algo inesperado aconteceu. Ela estava sentada à mesa da cozinha, preparando o jantar para Clara, quando o telefone tocou. Era uma ligação desconhecida, mas o número parecia familiar. Quando atendeu, uma voz grave, distorcida e abafada por algum tipo de filtro eletrônico, a fez estremecer. Larissa, você está se envolvendo com o homem errado. Você não sabe o que ele realmente fez. A voz disse fria e ameaçadora. Se continuar nesse caminho, você vai se arrepender. Não é tarde demais para sair dessa história. O medo percorreu sua espinha, mas ela se manteve calma. Sabia que o mistério envolvendo Henrique estava ficando cada vez mais perigoso. Alguém estava observando. Alguém estava disposto a ir mais longe para destruir a vida de Henrique. E agora, ela estava no centro disso tudo. A ligação foi interrompida abruptamente, deixando Larissa com uma sensação de angústia. Ela não sabia se a ameaça era real ou apenas uma tentativa de intimidá-la. Mas o fato de que alguém sabia o que estava acontecendo a fez perceber que ela não estava apenas lutando pelo emprego ou pela estabilidade de sua filha. Ela estava lutando pela própria vida. Com a ameaça em mente, Larissa sentiu que não podia mais ser apenas uma espectadora. A sabotagem ao carro de Henrique não era um acidente isolado. A voz na ligação deixou claro que havia mais por trás disso, mais do que Henrique imaginava. Ela precisaria descobrir a verdade por conta própria antes que fosse tarde demais. Ela começou a investigar por conta própria. Visitou os lugares em que Henrique costumava frequentar. Começou a observar seus sócios mais próximos e, lentamente, começou a perceber que havia algo estranho na maneira como alguns deles se comportavam. Parecia que as pessoas ao redor de Henrique estavam escondendo algo. E o fato de que ela, uma simples funcionária, estava se tornando parte dessa investigação não era mais apenas uma questão de curiosidade.
Era uma necessidade de entender o que realmente estava acontecendo, de desvendar o mistério que cercava o império de Henrique. No entanto, Larissa logo percebeu que o caminho para a verdade estava cheio de obstáculos. Ela não podia confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas que estavam mais próximas de Henrique. Um dos sócios dele, Lucas, parecia saber mais do que estava deixando transparecer, mas qualquer tentativa de abordá-lo resultava em respostas evasivas, ou ainda pior, em ameaças veladas. E à medida que Larissa cavava mais fundo, a verdade começava a aparecer, mas de maneira distorcida e confusa. Henrique não estava apenas envolvido em uma disputa empresarial. Ele estava no centro de uma teia de corrupção e intriga que o havia colocado em risco, e agora ela também estava no meio disso tudo. Mas o que realmente a chocou foi a descoberta de que a sabotagem não era uma tentativa aleatória de prejudicá-lo. Ela estava começando a entender que a pessoa que estava por trás disso tudo não era qualquer um. Era alguém dentro do próprio círculo de Henrique. E o pior, essa pessoa estava mais perto dela do que ela poderia imaginar. Em um dia particularmente difícil, quando a pressão parecia insuportável, Larissa decidiu confrontar Henrique. Ela não podia mais continuar sem respostas. A investigação estava se tornando uma obsessão, e ela sabia que Henrique, por mais que estivesse vulnerável, tinha que saber o que estava acontecendo. Ela não podia mais esconder a verdade de si mesma, nem dele. Eles estavam na sala de conferências da empresa quando Larissa se aproximou dele, com o coração apertado e uma sensação de urgência. Henrique, eu preciso que você me diga a verdade. Quem está tentando te derrubar? Quem está por trás disso tudo? Ela perguntou, sua voz firme, mas cheia de emoção reprimida. Henrique a olhou profundamente, sua expressão marcada pela preocupação e pela dor. Eu sei que você está se envolvendo mais do que deveria, Larissa, mas... Ele começou, mas parou, como se não soubesse como continuar. Eu nunca quis te envolver nisso. Mas você já sabe, não sabe? Você já percebeu. Larissa olhou para ele, seu coração batendo mais forte. A tensão no ar era palpável e ela sabia que esse momento mudaria tudo. Ela o forçou a continuar sem desviar o olhar. Quem é? Quem está por trás disso? Henrique suspirou, seu olhar agora mais pesado do que nunca. Larissa, a pessoa que está tentando me destruir, é alguém que eu confiei. Alguém que está dentro da minha própria empresa. E eu nunca imaginei que fosse capaz de fazer isso. Mas agora não tenho mais dúvidas. O pior de tudo é que, no fundo, eu sempre soube que algo estava errado. Eu não quis ver. Ele a olhou, com os olhos cheios de arrependimento. Eu não posso te proteger mais, Larissa. Não sei o que fazer. Ele falou, a voz quebrada. Larissa, agora mais envolvida do que nunca, sabia que ela estava diante de uma escolha impossível. A verdade estava vindo à tona, mas ela também estava se envolvendo em um jogo perigoso que poderia destruir não apenas o império de Henrique, mas a própria vida dela. No entanto, algo dentro dela a dizia que ela não poderia parar agora. Ela não poderia deixar Henrique enfrentar isso sozinho. A revelação de Henrique foi como uma bomba de tempo prestes a explodir. A pessoa que ele mais confiava, alguém que ele considerava próximo, estava tentando derrubá-lo. E a verdade era mais perturbadora do que ele imaginava. Larissa, cada vez mais envolvida na trama, sentia o peso da responsabilidade que agora carregava. Ela sabia que Henrique estava em uma situação de risco real, mas também sabia que ela não poderia voltar atrás. Ela estava profundamente envolvida, e o amor, ou talvez a atração, estava começando a aflorar de maneira incontrolável. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era palpável. Henrique se mostrava cada vez mais fechado, os olhos perdidos em um abismo de frustração e dúvida. Larissa tentava ser a âncora dele, tentando apoiá-lo nas horas difíceis, mas também estava em conflito consigo mesma. Ela sabia que estava se apaixonando por ele, algo que nunca imaginou que aconteceria. Ele era um homem difícil de ler, frio e calculista, mas agora, Larissa via nele uma vulnerabilidade que a tocava profundamente. Mas os dias não eram mais tranquilos. A cada passo que davam em direção à verdade, mais perigos começavam a surgir. Larissa já não sabia mais em quem confiar. A pessoa que estava tentando destruir Henrique estava em todos os lugares. Na empresa,
nas reuniões, nas sombras. A sensação de paranoia começava a consumir tudo ao redor dela. Foi durante uma visita a um dos escritórios da empresa que Larissa encontrou algo que a deixou em choque. Ao folhear alguns documentos, ela descobriu evidências de uma conspiração ainda maior. O que parecia ser um simples ataque à empresa de Henrique era, na verdade, uma jogada estratégica. Não se tratava apenas de derrubar Henrique. A sabotagem tinha um propósito mais sombrio: destruir sua credibilidade e, com isso, roubar tudo o que ele havia conquistado. A verdade estava ali, escancarada nos papéis que Larissa segurava, e a partir daquele momento, ela sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. A confiança que ela tinha nele a colocava em risco. Ela sabia que precisava confrontá-lo, mas temia o que ele poderia dizer. Larissa não conseguia mais ignorar o que sabia. Ela estava sentada na sala de reuniões, os papéis espalhados à sua frente, e o peso da verdade parecia esmagá-la. Henrique chegou, mais uma vez com sua expressão de alguém carregando o peso do mundo, e se sentou à sua frente. Ele ainda não sabia o que Larissa tinha descoberto, mas ela sabia que, quando revelasse aquilo, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Henrique, eu encontrei algo. A voz de Larissa estava firme, mas com um toque de tristeza que ela não conseguiu esconder. Algo que você precisa ver. Ele a olhou com uma expressão desconcertada, mas sem dizer uma palavra. Ele sabia que ela estava prestes a dizer algo importante. Ela colocou os papéis na mesa, e o silêncio entre os dois foi ensurdecedor. Henrique olhou para os documentos, seus olhos fixados nas informações ali contidas. Ele não disse nada por um longo momento, mas Larissa podia ver a tensão em seu rosto, como se ele já soubesse que aquilo iria mudar tudo. Como você encontrou isso? Ele finalmente perguntou, a voz carregada de pesar. Eu estava investigando. O que você me contou é muito mais complexo do que parecia. Você está lidando com uma conspiração. Eles querem mais do que sua queda, Henrique. Eles querem destruir tudo o que você construiu. Larissa disse, sua voz mais baixa agora, como se a gravidade da situação estivesse realmente se instalando. Henrique ficou em silêncio, a expressão no rosto dele se tornando cada vez mais fechada. A raiva e a frustração começaram a transparecer em seus olhos, mas ao mesmo tempo havia algo mais. Ele estava lutando contra o medo de perder tudo. O medo de que, ao final, ele tivesse sido enganado por aqueles em quem mais confiava. Eu sei, ele disse finalmente. Eu sabia que havia algo errado, mas eu estava tão preso ao meu próprio orgulho, ao meu poder. Eu não queria ver, não queria aceitar. Agora você me mostra que tudo estava bem diante dos meus olhos, e eu não vi. Larissa o observou, seu coração pesado. Ela sabia que esse momento estava transformando a relação deles. Não era apenas sobre o trabalho. Não era apenas sobre a sabotagem. Era sobre a confiança. E Henrique, pela primeira vez, estava se entregando a ela de uma forma que ele nunca tinha feito com ninguém. Mas isso também significava que o vínculo entre eles estava prestes a ser testado de uma maneira que eles não podiam controlar. Nos dias seguintes, as consequências da descoberta de Larissa começaram a tomar forma. A pressão sobre ela aumentou. Ela sabia que não podia mais manter-se distante dos problemas de Henrique. As ameaças se intensificavam, e o perigo estava mais perto do que ela imaginava. Ela se via envolvida em uma teia de intrigas que ia além da sabotagem no carro. A pessoa por trás disso tudo estava mais perto do que eles poderiam imaginar, e Larissa não tinha ideia de quem poderia confiar mais. Henrique, por sua vez, estava começando a entender a profundidade de seu erro. Ele havia deixado que sua vida pessoal e profissional se entrelaçassem de tal maneira que agora as consequências eram irreversíveis. Larissa se tornara a única pessoa em quem ele podia confiar, e isso o colocava em uma posição vulnerável. Ele não queria mais perder aquilo, e a cada dia ele se via mais dependente dela. Foi em uma noite chuvosa, enquanto os dois se encontravam em um escritório afastado da empresa, que Henrique finalmente tomou uma decisão que mudaria tudo. Larissa, eu não sei o que você vai fazer. Eu sei que você está em perigo agora, que você entrou nesse mundo que não é o seu. Eu me arrependo de te envolver nisso, mas também sei que não posso te deixar ir embora. Eu preciso de você, ele disse,
sua voz tensa. Larissa o olhou com uma mistura de compaixão e tristeza. Ela sabia que, no fundo, ela também não queria se afastar. Mas ela precisava pensar em Clara, no futuro delas, no que seria o melhor para sua vida. A relação com Henrique a estava consumindo, e ela sabia que não poderia se perder nesse jogo. Eu não posso fazer isso, Henrique. Não posso me deixar levar por algo que pode destruir minha vida e a da minha filha. Eu te ajudei porque eu queria, porque eu vi que você precisava de ajuda, mas agora não sei o que fazer. Ele a olhou profundamente, a dor refletida em seus olhos. Ele sabia que havia chegado a hora da verdade. E para ambos, nada seria mais igual depois daquele momento. Larissa sentia que estava à beira de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. O tempo estava correndo, e as ameaças contra Henrique se intensificavam. Ela sabia que, ao continuar ajudando-o, estava colocando sua própria vida em risco. Não apenas a sua, mas também a de Clara. Cada passo que ela dava em direção à verdade a afastava mais da segurança que ela sempre tentou oferecer à sua filha. E por mais que quisesse acreditar que o vínculo entre ela e Henrique fosse algo mais, algo real, a verdade era que ela não podia se dar ao luxo de ser consumida por esse mundo de mentiras e intrigas. Henrique a observava com um olhar intenso, como se soubesse que ela estava à beira de fazer uma escolha que a separaria dele para sempre. Ele sabia o quanto ela se importava com sua filha, o quanto Larissa era determinada e focada em sua família. Ele não queria que ela se afastasse, mas também sabia que não podia mais esconder o peso que carregava. Larissa, você não tem que continuar nesse caminho se não quiser. A voz dele estava grave, refletindo o peso da situação. Eu sei o que você tem a perder. Sei o que você tem que enfrentar e eu não quero que você se coloque em risco por causa de mim. Mas eu também sei que sem você, sem sua ajuda, eu não sei como vou sair disso. Larissa olhou para ele, seu coração batendo forte. Ela sabia o quanto ele precisava dela, mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia seguir em frente com ele sem colocar em risco tudo o que construíra até agora. A decisão estava diante dela, e ela precisava ser forte. Mais do que isso, precisava ser mãe. Ela começou, mas a palavra ficou presa em sua garganta. Larissa respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu te ajudei porque vi alguém que precisava de ajuda. Eu não sou a mulher que você acha que sou, Henrique. Eu não posso perder minha vida e minha filha por algo que pode nos destruir. Henrique a olhou. O silêncio entre eles pesado, como se o mundo inteiro estivesse esperando pela escolha dela. Mas ao contrário do que ele esperava, Larissa não vacilou. Ela sabia o que era certo para ela e para Clara. Ela não poderia mais ser puxada para um relacionamento que a consumiria por completo. O poder de Henrique, a complexidade do mistério que os envolvia, tudo isso era uma armadilha, uma teia em que ela se sentia cada vez mais presa. Eu não vou deixar minha filha sozinha. Não vou fazer isso por ninguém. Ela falou com firmeza, olhando diretamente nos olhos dele. Henrique parecia derrotado. Sua expressão estava carregada de dor, e ele sabia que não poderia mais manipular ou controlar a situação. Ele havia se envolvido com uma mulher que, apesar de sua fragilidade aparente, tinha a força para lutar pelo que era mais importante em sua vida. E agora ele se via impotente diante disso. Eu entendo, disse ele finalmente. Sua voz estava baixa, mas as palavras eram claras. Eu não tenho mais nada a oferecer a você, Larissa, se não puder te dar a segurança que você precisa. Mas saiba que eu sempre estarei grato pela sua ajuda. Você salvou minha vida. Não posso esquecer disso. Ele deu um passo atrás, como se a distância física entre eles fosse também uma tentativa de se afastar emocionalmente. Henrique estava deixando ir a única pessoa que, de alguma forma, havia tocado seu coração, e ao mesmo tempo ele sabia que essa separação era necessária para que ela pudesse continuar sua vida sem mais complicações. Larissa, no entanto, não olhava mais para ele com a mesma intensidade. Ela sabia que, por mais que ele fosse importante, a vida dela precisava seguir seu curso. Ela tinha algo mais valioso do que um romance ou uma oportunidade com um milionário. Ela tinha sua filha, e isso era mais importante que qualquer coisa. Com um último olhar para ele, Larissa se virou, saindo da sala, e finalmente,
deixando a porta entre eles se fechar. Nos dias que se seguiram, Larissa tentou voltar à sua rotina. Ela se concentrava em sua filha, em suas tarefas diárias, mas a sensação de vazio persistia. Ela sabia que havia tomado a decisão certa, mas ao mesmo tempo não podia deixar de sentir que havia algo não resolvido entre ela e Henrique. Henrique, por sua vez, tentou lidar com o impacto de sua própria perda. Ele sabia que Larissa tinha escolhido sua filha acima de tudo, e isso era algo que ele respeitava. No entanto, o vazio que ele sentia em seu coração só aumentava com a distância entre eles. Ele sabia que não poderia forçar Larissa a fazer parte de sua vida, mas o que ela havia trazido para ele, uma luz em meio à escuridão, não poderia ser esquecida. Mas o jogo de poder ainda estava em andamento. A sabotagem que quase lhe custou a vida não era o fim da história. O verdadeiro inimigo estava à espreita. E ainda havia uma última peça a ser movida no tabuleiro. Larissa, agora distante de Henrique, começou a perceber que a ameaça à vida dele ainda não havia sido completamente resolvida. A sensação de que algo maior estava por trás de tudo isso a consumia. Ela não podia simplesmente sair da história e deixar Henrique enfrentá-la sozinho. Algo dentro dela dizia que ela precisava voltar, que ela precisava terminar o que tinha começado. Alguns dias após a decisão de se afastar de Henrique, Larissa não conseguiu mais suportar a pressão. Ela sabia que ele estava em perigo, e mais importante ainda, sabia que ela não poderia simplesmente ignorar isso. Ela já havia salvado sua vida uma vez, e agora, ele precisava dela mais do que nunca. Mas não era mais sobre trabalho ou sobre salvar o império de Henrique. Era sobre salvar a si mesma, a confiança que ela havia perdido, e principalmente, Clara. Larissa decidiu voltar. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. Ela não poderia se esconder da realidade. Ela estava envolvida, e por mais que quisesse fugir, algo a puxava de volta. Larissa não sabia como explicar a si mesma o que estava fazendo. Ela havia tomado a decisão de se afastar de Henrique, de se concentrar em sua vida com Clara, mas o peso da situação a seguia como uma sombra. A verdade era que, por mais que tentasse se distanciar, não conseguia ignorar o fato de que Henrique estava em perigo. O que havia começado como um simples ato de compaixão, ao salvá-lo da explosão no carro, agora se transformava em uma teia de mistérios e intrigas que Larissa sabia que não poderia ignorar. Ela se sentiu como se estivesse sendo puxada de volta para um mundo que ela tentava deixar para trás. O vínculo entre ela e Henrique não era algo que poderia ser facilmente quebrado, e mesmo com a decisão de se afastar, Larissa sentia que ainda havia algo inacabado entre eles. Ela não podia simplesmente sair e seguir em frente com sua vida como se nada tivesse acontecido. Havia um enigma, uma ameaça que rondava a vida de Henrique, e de alguma forma, ela sabia que não poderia deixá-lo enfrentar isso sozinho. Foi em uma manhã fria que ela decidiu voltar à empresa. Ela estava determinada a resolver as coisas, a colocar um ponto final na história que os uniu de uma forma tão inesperada. Larissa sabia que ao fazer isso estaria se colocando em risco, mas também sabia que não poderia mais se esconder. Ao chegar na empresa, ela foi recebida por um Henrique visivelmente abalado. Ele estava mais pálido do que o normal, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço permanente. Algo estava acontecendo com ele, e Larissa não precisava de muito para perceber. A presença de sua sabedoria silenciosa foi o que o fez entender que ela ainda se importava, que ela havia voltado para ajudá-lo. Larissa, ele disse, a voz quase quebrada. Eu sabia que você voltaria. Eu sabia que você não poderia deixar isso ir. Ela olhou para ele, os olhos carregados de uma mistura de tristeza e preocupação. Não é sobre você, Henrique. É sobre a verdade. Eu não posso mais ficar à margem de tudo isso. A pessoa que está tentando te derrubar precisa ser descoberta. Larissa disse, sua voz firme, mas com uma leveza que ela não sentia antes. Henrique a observou com uma intensidade que a fez sentir o peso do momento. Ele sabia que sua vida estava em jogo, mas agora havia algo mais. A vulnerabilidade que ele mostrara antes, sua gratidão por Larissa, havia se transformado em uma necessidade profunda. Ele não queria mais ficar sozinho na batalha. Ele queria estar com ela, não só pela ajuda,
mas por algo mais profundo que começava a crescer entre eles. Então vamos juntos descobrir a verdade. Ele respondeu, sua voz agora mais resoluta. Não posso fazer isso sem você. Mas algo estava prestes a mudar. E Larissa não sabia o quão profundamente suas escolhas afetariam não só sua vida, mas também o destino de Henrique. Nos dias seguintes, Larissa e Henrique começaram a investigar o círculo ao redor dele com mais afinco. Eles se aprofundaram nos registros da empresa, analisaram todos os documentos e revisaram as câmeras de segurança, tentando descobrir quem estava por trás da sabotagem. Henrique, que até então acreditava que seus inimigos eram apenas pessoas externas à sua empresa, começava a perceber que a traição vinha de mais perto do que ele imaginava. Foi em uma dessas reuniões que a verdade finalmente começou a se revelar. Larissa encontrou algo nos arquivos do sistema de segurança da empresa. Um conjunto de transferências bancárias feitas por um dos sócios de Henrique, Lucas, um homem que sempre fora considerado confiável, mas que, ao longo do tempo, demonstrava comportamentos cada vez mais estranhos. Ele tinha laços com empresários de fora da cidade, e agora, tudo começava a fazer sentido. Larissa e Henrique se encontraram em um escritório isolado, onde a tensão estava no ar. Ela colocou os documentos sobre a mesa, os olhos fixados em Henrique enquanto ele examinava as evidências. Lucas, ele está por trás disso tudo, não é? Henrique perguntou, sua voz trêmula, como se estivesse descobrindo uma verdade que ele já desconfiava, mas que agora se tornava irrefutável. Larissa assentiu, seu coração batendo mais rápido. Ela sabia que esse momento era crucial, mas também sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele tem motivos, Henrique. O que ele quer? O que ele ganha com isso? Larissa perguntou, tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça. Henrique balançou a cabeça, o desespero agora tomando conta de sua expressão. Ele quer tomar controle da empresa. Ele planejou tudo isso para me derrubar, para assumir o meu lugar. Ele sabe que se eu cair, a empresa vai para ele. Henrique disse com uma frustração crescente. E pior, ele sabia que eu estava vulnerável, que eu estava no limite. Ele usou isso contra mim. Larissa sentiu o peso de suas palavras. Ela sabia que a situação estava ficando cada vez mais grave, mas também sabia que eles não podiam mais hesitar. Eles tinham que agir rapidamente antes que Lucas tomasse uma medida drástica para garantir o controle. O que vamos fazer agora? Larissa perguntou com uma nova determinação. Ela não podia mais se permitir hesitar. Henrique olhou para ela, seus olhos agora mais claros, mais focados. Vamos confrontá-lo. Eu vou enfrentar Lucas, e você vai ficar ao meu lado. Juntos, vamos colocar um fim nisso. Não podemos mais permitir que ele destrua tudo. O confronto com Lucas foi inevitável. Eles sabiam que, ao fazer isso, estariam colocando tudo em risco. Mas Larissa e Henrique estavam prontos para enfrentar a verdade, não importa o custo. No escritório de Henrique, a atmosfera estava tensa. Lucas entrou, com um sorriso no rosto, como se nada estivesse acontecendo. Mas quando viu os documentos na mesa, viu a fúria nos olhos de Henrique. Ele soube que a verdade tinha vindo à tona. O medo se espalhou em seu rosto, mas ele tentou manter a calma. Henrique, Larissa, vocês não sabem o que estão fazendo. Não vão conseguir me parar, Lucas disse com a voz cheia de ameaça. Henrique se levantou, sua postura agora mais confiante, mais resoluta do que nunca. Eu sei o que você fez, Lucas. Eu sei de tudo. E você não vai mais me manipular. Henrique respondeu com uma firmeza que Larissa nunca tivera visto antes. O confronto entre eles foi rápido, mas intenso. Lucas tentou negar, tentou jogar as culpas em outros, mas as evidências estavam irrefutáveis. A luta pela sobrevivência, tanto pessoal quanto empresarial, chegava ao seu clímax. Quando Lucas finalmente foi confrontado com a verdade, não havia mais espaço para mentiras. Ele sabia que agora, Henrique e Larissa estavam no controle. E assim, a batalha entre eles chegou ao fim. Mas, no fundo, Larissa sabia que aquela vitória era apenas o começo de algo maior. Com a revelação de Lucas, Larissa e Henrique se sentiram por um breve momento aliviados. A sabotagem, a ameaça de morte, o jogo sujo dentro da empresa, tudo finalmente havia sido desmascarado. Mas por mais que tivessem derrotado Lucas,
A vitória não parecia doce. A verdade que haviam descoberto não os libertava daquilo que os unia. A teia de mentiras e manipulações que os envolvia. Larissa sabia que nada seria mais o mesmo entre ela e Henrique. No dia seguinte, enquanto discutiam as novas medidas de segurança para a empresa, Larissa não podia deixar de sentir que algo estava faltando. Eles haviam resolvido o problema imediato, mas a tensão ainda pairava no ar. Henrique, embora grato, estava se fechando novamente, como se a revelação da traição de Lucas tivesse aberto uma ferida profunda, algo que ele não sabia como curar. Larissa, com sua sinceridade habitual, decidiu confrontá-lo. Henrique, você ainda não está bem. Eu percebo isso, disse ela, olhando-o com preocupação. Você não pode continuar se fechando, se isolando. A luta está longe de terminar, mas você não pode carregar tudo isso sozinho. Eu não quero ver você se perder em seus próprios demônios. Estamos juntos nessa. Henrique a olhou com uma intensidade desconcertante, seus olhos como um espelho de angústia e desespero. Ele sabia que Larissa estava certa, mas não sabia como lidar com essa nova vulnerabilidade. Como admitir a ela que ele, o homem que sempre controlou tudo, agora precisava de alguém para apoiá-lo. Ele estava acostumado a ser o salvador, não o salvo. Você não entende, Larissa? Eu passei minha vida inteira construindo esse império, protegendo tudo com unhas e dentes. Agora parece que tudo está desmoronando. Eu tenho medo de perder o controle. Henrique disse, sua voz quebrando um pouco. E eu sei que te envolvi nisso, que você se arriscou por mim. E não sei se você merece isso. Eu não sou o homem que você pensa. Larissa não hesitou. Ela se aproximou dele com uma suavidade que surpreendeu Henrique e colocou uma mão sobre a dele. Eu te vi de perto, Henrique. Eu vi sua dor, suas cicatrizes. Você não precisa ser perfeito para mim, disse ela, sua voz tranquila, mas cheia de um carinho genuíno. Eu não estou aqui por causa da sua empresa, nem do seu dinheiro. Eu estou aqui por você, por quem você realmente é. E isso, para mim, vale mais do que qualquer império. Henrique olhou para ela, e algo dentro dele pareceu se quebrar. A fortaleza que ele tinha construído ao longo dos anos, a fachada de homem imbatível, foi se desfazendo diante da sinceridade de Larissa. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia realmente confiar nela, não apenas como sua assistente, mas como alguém que o via além da imagem de milionário frio e distante. Ele se inclinou um pouco, tocando o rosto de Larissa com a mão livre, e disse, quase em um suspiro, eu não sei o que faria sem você, Larissa. Você me salvou mais uma vez. Larissa, com um sorriso suave, segurou sua mão. E você me ajudou a ver que eu também posso ser mais do que só uma mãe lutando pela sobrevivência. Nós dois podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Apesar do momento de vulnerabilidade compartilhado, o passado de Henrique ainda não estava resolvido. As sombras da sabotagem e da conspiração ainda pairavam sobre ele. Ele sabia que, embora Lucas fosse apenas uma parte do problema, havia mais. Ele não podia descansar até saber quem estava realmente por trás de tudo isso. A pessoa que o estava manipulando, que tentava destruir tudo o que ele construíra, ainda estava em liberdade. E o pior de tudo era que Henrique sabia que essa pessoa poderia estar muito mais perto dele do que ele imaginava. Larissa, tem algo mais que preciso te contar. Algo que talvez você não queira ouvir, disse Henrique, a expressão tensa e preocupada. Larissa o olhou com curiosidade, aguardando que ele continuasse. O medo começou a se infiltrar em seu peito, pois ela sabia que algo ainda estava por vir. A sabotagem que você encontrou, as ameaças, não são o fim. Eles estão tentando me derrubar, mas não apenas pela empresa. Eles querem mais. Eles querem algo pessoal, disse Henrique, a voz tensa. E eu não sei quem está por trás disso, mas posso sentir que está mais perto do que eu pensei. Larissa, sem hesitar, respondeu. O que você quer dizer com mais perto? Henrique, você está me dizendo que alguém da sua própria família está por trás disso? Henrique suspirou e se sentou na cadeira, o peso do que ia dizer se tornando mais evidente. Eu tenho um irmão, André. Ele é parte do meu passado. E embora tenha se afastado da minha vida anos atrás, eu tenho motivos para acreditar que ele está envolvido nisso. Henrique disse, a angústia em sua voz evidente. Eu não quero acreditar, mas tudo aponta para ele.
E isso muda tudo. Larissa ficou em silêncio, seu coração batendo mais forte. O irmão de Henrique. Um nome do passado que agora retornava com força total, trazendo consigo o caos e o mistério. Larissa sentia que o terreno em que pisavam estava cada vez mais instável. E o que vamos fazer agora? Ela perguntou com a voz mais firme do que antes. Henrique olhou para ela, sabendo que essa verdade mudaria tudo, mas também sabia que não poderia mais enfrentar isso sozinho. Vamos precisar enfrentar isso juntos. Eu não posso mais ficar no escuro. E se meu irmão realmente está por trás disso, não será fácil. Larissa assentiu, a determinação em seus olhos refletindo a mesma força que ela sentia por dentro. Eles estavam prestes a entrar em um campo de batalha emocional e psicológico, onde nada seria previsível. Henrique sabia que, ao enfrentar seu irmão, ele estava arriscando tudo o que tinha. Ele não queria mais esconder seu passado. Não queria mais viver em uma mentira. Larissa, ao lado dele, seria a chave para entender e enfrentar tudo o que estava por vir. Eles sabiam que as semanas seguintes seriam cruciais. Larissa e Henrique planejariam a confrontação com André, desenterrando segredos de uma família dividida, enfrentando um inimigo invisível que se infiltrava em todos os aspectos de suas vidas. Mas uma coisa era certa. O destino deles, por mais que estivessem divididos por mentiras e revelações, agora estava completamente entrelaçado. O que começara como uma história de um homem milionário e uma mãe solteira lutando por sua sobrevivência, agora era uma história de dois corações entrelaçados por uma batalha maior do que qualquer um dos dois poderia ter previsto. O que viria a seguir? Ninguém sabia. Mas Larissa e Henrique estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. Henrique não conseguia mais se esconder da verdade. Agora que Larissa estava ao seu lado, ele não tinha mais como fugir das cicatrizes que seu passado deixava. O irmão, André, não era apenas uma figura distante. Ele estava ali, nas sombras, manipulando o que estava por trás das cortinas. Henrique sempre soubera que havia algo errado entre eles, algo que nunca foi resolvido. Mas agora, ele estava prestes a enfrentar a verdade que há tanto tempo tentava evitar. Com Larissa ao seu lado, ele sentia que poderia finalmente encarar o que o assombrava. Ela, com sua força, estava sendo a ponte entre o homem que ele tinha sido e o homem que ele precisava se tornar. No fundo, ele sabia que precisava dessa confrontação, não apenas para proteger o que restava de sua vida profissional, mas também para resolver os fantasmas que assombravam sua vida pessoal. Eles haviam marcado o encontro com André, sabendo que não seria fácil. Larissa sentia o peso da responsabilidade, mas também sabia que a situação não tinha mais volta. Ela estava com Henrique, e ela o ajudaria a enfrentar qualquer coisa, qualquer que fosse o preço. O encontro ocorreu em um restaurante isolado, onde a tensão era palpável. Quando André chegou, Larissa o observou atentamente. Ele era a personificação de tudo o que Henrique não queria ser. Arrogante, frio e com uma confiança que transparecia de cada palavra. Seus olhos estreitaram ao ver Larissa ao lado de Henrique. Ele sabia que as coisas estavam prestes a mudar. Então, você finalmente decidiu enfrentar o que está acontecendo, irmão? André disse com um sorriso sarcástico enquanto se sentava à mesa. Henrique não respondeu imediatamente. Ele estava concentrado controlando suas emoções. Ele sabia que André sempre teve o poder de desestabilizá-lo, de manipular a situação a seu favor. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Larissa interveio, sua voz firme e segura. Não estamos aqui para joguinhos, André. Sabemos o que você está fazendo. Sabemos que você está por trás da sabotagem, tentando destruir Henrique. E vamos fazer o que for necessário para que isso acabe agora. André a olhou, sua expressão se tornando mais severa. Ele não estava preparado para a força de Larissa. Ela não era mais a mulher submissa que ele poderia intimidar com palavras vazias. Ela estava decidida, e isso o fez hesitar. Você realmente acha que pode me parar? André perguntou com uma risada baixa. Não entende nada sobre o que está em jogo aqui, Larissa. Você está no meio disso tudo e não tem ideia do que está acontecendo. Henrique nunca foi o homem que você pensa que ele é. Ele sempre esteve à frente de todos vocês, manipulando tudo e todos ao seu redor. Henrique não podia mais ouvir aquelas palavras.
Ele se levantou da cadeira com um movimento brusco, a raiva e a dor tomando conta de seu corpo. Você sempre foi o problema, André. Sempre foi você quem quis destruir tudo o que construímos por causa da sua inveja, da sua ganância. Eu não sou o homem que você diz que sou, e você sabe disso. Eu cometi erros, sim, mas não sou um monstro. Eu só queria proteger o que era meu. Mas você quis mais. Você quis tudo. A tensão na mesa aumentava. Mas Larissa percebeu que Henrique estava se libertando de algo maior do que ela imaginava. Ele estava finalmente enfrentando seu irmão, mas também estava enfrentando a si mesmo. Ela sabia que a batalha não seria apenas contra André, mas contra os próprios demônios que Henrique havia guardado por tanto tempo. André, por um momento, ficou em silêncio. Ele parecia surpreso com a força de Henrique, mas logo seu sorriso voltou, agora mais frio. Você acha que me enfrentando vai mudar alguma coisa? Eu não sou o único problema aqui, Henrique. Eu nunca fui. Você sempre soube o que fazia, sempre usou as pessoas ao seu redor. Agora é tarde demais para se arrepender. Você vai perder tudo, e não vai ser só sua empresa. Vai ser a sua vida. Larissa sentiu a tensão crescer ainda mais. Ela sabia que André não estava apenas falando de negócios. Ele estava falando de algo mais profundo, mais pessoal. Mas agora, Larissa tinha a certeza de que não podia deixar Henrique lutar sozinho. Ela estava com ele, e não importava o que André dissesse. Ela ficaria ao lado dele até o fim. Após o confronto com André, a verdade finalmente começou a vir à tona. As palavras de André, embora cruéis, haviam exposto algo importante. Henrique não era o único culpado nessa história. O império que ele havia construído estava fundamentado em escolhas difíceis, algumas das quais haviam afastado as pessoas que mais importavam para ele. Larissa, ao longo dos dias seguintes, ajudou Henrique a reconstruir não apenas sua empresa, mas também sua própria visão de quem ele realmente era. Ela sabia que ele não podia mais viver atrás da fachada de homem perfeito, do milionário imbatível. A verdadeira força dele vinha da sua capacidade de mudar, de se redimir e de enfrentar seus próprios erros. Mas, enquanto Henrique enfrentava os fantasmas do passado, Larissa também tinha suas próprias lutas para lidar. Ela sabia que, ao entrar nesse jogo, ela não estava apenas arriscando a vida de Henrique, mas a dela também. Ela estava se apaixonando por ele, algo que ela não havia previsto. E agora, mais do que nunca, ela sabia que as coisas entre eles jamais seriam as mesmas. O que Larissa não sabia era que o pior ainda estava por vir. A história que parecia ter chegado ao fim estava prestes a dar uma guinada ainda mais surpreendente. O destino deles estava em jogo, e nem Henrique nem Larissa estavam preparados para o que os aguardava. Larissa estava em sua casa, tentando encontrar alguma paz após o confronto com André. Ela olhou para Clara, que brincava alegremente em seu quarto, sem saber das sombras que ainda rondavam sua vida. O peso das decisões que ela havia tomado estava se tornando cada vez mais pesado. Ela sabia que, ao escolher estar ao lado de Henrique, ela havia mudado tudo em sua vida. Mas o que a aguardava agora? Ela estava disposta a pagar o preço por sua escolha? Enquanto pensava nisso, o telefone tocou. Era Henrique. Larissa, preciso de você. Há algo que você precisa saber. Algo que mudará tudo. A voz dele estava trêmula, e isso fez o coração de Larissa acelerar. Algo estava errado, muito errado. Ela respirou fundo, tentando se preparar para o que viria a seguir. Sabia que, seja lá o que fosse, ela não poderia mais se afastar. Ela já estava profundamente envolvida, e a história deles ainda estava longe de acabar. Larissa atendeu ao telefone com o coração apertado. A voz de Henrique estava carregada de algo que ela não sabia exatamente identificar. Talvez medo, talvez culpa, mas algo que a fez sentir uma ansiedade crescente. Larissa, tem algo que você precisa saber. Algo que eu deveria ter te contado antes, mas eu não sabia como. Ele parecia hesitar, e isso a fez ficar ainda mais alerta. Ela sabia que não poderia mais adiar a verdade. As semanas de tensão, as ameaças, as mentiras que rodeavam a vida de Henrique haviam chegado a um ponto insustentável. Eles estavam em um jogo de poder e manipulação, onde as peças estavam se movendo de forma imprevisível.
e ela não podia mais permanecer à margem. Henrique, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz agora firme, tentando esconder o turbilhão de emoções que a dominava. Ele suspirou do outro lado da linha, a respiração pesada como se estivesse lutando para reunir forças. Eu tenho uma dívida com alguém, Larissa. Não é apenas sobre a sabotagem. Não é apenas sobre o que aconteceu com o carro. Essa pessoa... Ele pausou, e Larissa sabia que ele estava procurando as palavras certas. Ela me deve algo, e eu também devo a ela. Larissa sentiu o coração acelerar. O que Henrique estava dizendo parecia ainda mais sombrio do que tudo o que haviam enfrentado até agora. A ideia de que alguém o controlava de alguma forma o desconcertou completamente. O que você quer dizer com dívida? Ela questionou, sua mente já começando a fazer as conexões. Henrique parecia incapaz de esconder a culpa e o desespero em sua voz. Eu fiz algo no passado, Larissa. Algo que não devia. Uma decisão que afetou minha vida e que agora está voltando para me cobrar. Essa pessoa, essa ameaça que está por trás de tudo isso, ela é alguém do meu passado. E por mais que eu queira me livrar disso, sei que agora é tarde demais. Larissa estava em choque, e cada palavra de Henrique parecia tirar o chão debaixo de seus pés. Ela nunca imaginou que Henrique estivesse tão profundamente envolvido em algo tão obscuro. Uma dívida de um passado que ele tentava enterrar, mas que agora o estava arrastando para um abismo sem fim. Quem é essa pessoa? Perguntou Larissa, embora já soubesse que, ao perguntar, poderia estar abrindo uma porta que ela não queria atravessar. Henrique hesitou, e a angústia em sua voz aumentou. É meu pai, Larissa. Ele está por trás disso tudo. Ele foi quem me colocou nessa situação. Larissa ficou em silêncio, tentando processar as palavras dele. O pai de Henrique, alguém que ele claramente odiava, estava por trás da sabotagem, do perigo que ele estava enfrentando. E agora, Larissa também estava envolvida nisso. O seu pai? Mas como ele está envolvido nisso? O que ele quer de você? Ela perguntou, sua mente tentando reunir as peças dessa história que parecia mais e mais absurda. Henrique, com a voz quebrada, continuou. Ele sempre foi meu maior inimigo. Quando minha mãe morreu, ele não apenas tomou tudo de mim, ele destruiu minha vida, minha família, minhas escolhas. Eu fiz um acordo com ele no passado, algo que me ligaria a ele para sempre. Ele me ajudou a levantar minha empresa, mas ao mesmo tempo me colocou numa armadilha. Agora ele está me cobrando a dívida, e ele não vai parar até que eu pague. Larissa sentiu uma onda de compaixão por Henrique, mas também uma sensação de medo crescente. O passado de Henrique não era apenas algo sombrio que ele tentava evitar. Ele estava imerso em um ciclo vicioso de manipulação e poder, e seu pai era o centro disso. Henrique, você precisa confrontar isso. Não podemos mais esconder o que está acontecendo. Se o seu pai está por trás disso, você tem que enfrentá-lo. Ele a olhou com um misto de gratidão e desespero. Eu sei que você tem razão, Larissa, mas essa não é uma luta fácil. Eu tenho muito a perder. E agora que você está envolvida, não posso mais colocá-la em risco. Mas Larissa não estava mais disposta a se afastar. Ela sabia que ele precisava dela, mais do que nunca. Não era só sobre ajudar em questões profissionais. Era sobre resgatar Henrique de um ciclo que o consumia, sobre ajudá-lo a lutar contra os demônios do passado que ele jamais enfrentou. Eu não vou te deixar sozinho, Henrique, disse ela com firmeza. Se você tiver que enfrentar seu pai, então nós vamos fazer isso juntos. Não importa o que aconteça, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Henrique olhou para ela, seus olhos agora cheios de uma confiança que ele ainda não sabia que possuía. Eu não mereço isso, Larissa. Não mereço seu apoio depois de tudo o que aconteceu. Mas você está certa. Precisamos resolver isso agora. Não posso mais viver com esse peso. Não posso mais viver com o medo que meu pai me impôs. No dia seguinte, Larissa e Henrique se encontraram com o advogado dele. Eles sabiam que, para confrontar o pai de Henrique e terminar de vez com o jogo de poder e manipulação, precisariam estar preparados. Eles revisaram cada documento, cada contrato e acordo que Henrique fizera com seu pai ao longo dos anos. O que Larissa descobriu foi mais assustador do que imaginava. O controle que o pai de Henrique tinha sobre a empresa e sobre sua vida pessoal
era ainda maior do que ele deixara transparecer. Mas o que mais impactou Larissa foi o fato de que, por trás de tudo isso, Henrique nunca tivera liberdade. Ele estava preso por uma promessa feita, e agora, o peso dessa promessa o esmagava. À tarde, Henrique e Larissa se prepararam para o confronto final. O local do encontro era a antiga casa de campo onde Henrique cresceu, o último lugar que ele queria voltar. Mas ao saber que o confronto era inevitável, ele sabia que não podia mais adiar. Eles chegaram ao local e o ar estava pesado. O vento cortante parecia carregar consigo os fantasmas do passado. Quando Henrique viu seu pai pela primeira vez em muitos anos, algo dentro dele cedeu. O homem que o havia feito sofrer por tanto tempo estava ali, de pé, com um olhar desdenhoso. Então você trouxe sua nova amiga para resolver os seus problemas, Henrique? Disse o pai, a voz fria e implacável. Nunca pensei que você fosse tão fraco. Henrique não respondeu de imediato. Ele olhou para Larissa, que estava ao seu lado, com uma expressão que mostrava força, mas também uma vulnerabilidade. Ela sabia que aquele momento definiria tudo. Eu estou aqui para acabar com isso, pai. Henrique disse com uma voz firme e cheia de determinação. Você não vai mais controlar minha vida. Isso termina agora. A tensão entre eles estava no auge. Larissa sentiu a energia da sala se intensificar, mas ela sabia que, naquele momento, Henrique estava mais forte do que jamais poderia ter sido. Ele estava pronto para enfrentar o passado, e com isso, se libertar da prisão que o mantinha. O que aconteceu depois desse confronto seria a definição de seus destinos. O confronto com o pai de Henrique foi tudo o que ele temera. As palavras trocadas, os olhares frios e cortantes, foram como facadas no coração. Mas algo dentro de Henrique havia mudado. Ele já não era mais o homem que se curvava à manipulação do pai. O homem que tinha medo de ser rejeitado. Ele estava pronto para cortar os laços de uma vez por todas, não apenas com o pai, mas com as sombras de seu passado. Você sempre me controlou, pai. Sempre me fez acreditar que eu não poderia viver sem a sua aprovação, sem o seu dinheiro. Mas agora, eu vejo quem você realmente é. Henrique disse, a voz firme e cheia de uma coragem que ele nunca imaginara possuir. Eu não preciso mais de você e eu não vou deixar que você destrua minha vida. O pai de Henrique, surpreso pela força e determinação do filho, recuou por um momento. Ele sempre pensara que Henrique seria seu peão, alguém que ele poderia manipular como quisesse. Mas ao ver o filho diante dele, finalmente tomando uma posição, algo mudou na expressão daquele homem. Ele não sabia como reagir. Você está cometendo um erro, Henrique. Eu sempre te dei tudo o que você queria. Você não entende o que está em jogo. O pai de Henrique tentou mais uma vez manipular a situação, mas sua voz agora soava vacilante. Henrique olhou para ele, mas não havia mais espaço para arrependimentos ou dúvidas. O único erro que cometi foi não ter me afastado de você antes. Agora, isso termina. Henrique respondeu, sua voz inquebrantável. Larissa, ao seu lado, sentia uma sensação de alívio crescente. Finalmente, Henrique estava liberado do passado que o aprisionava. Ela sabia que aquele era o momento de virada não apenas para ele, mas para os dois. A batalha estava chegando ao fim, e o futuro estava ao alcance das mãos. O silêncio entre os três foi tenso, mas em meio àquelas palavras finais, Henrique sentiu uma sensação de libertação. Ele já não se via mais como a vítima de seu pai, mas como um homem capaz de recomeçar. Ele tinha Larissa ao seu lado, e isso o fazia sentir que ele podia enfrentar qualquer coisa. Após o confronto com seu pai, Henrique sentiu uma paz interna que ele não experimentava há anos. A sombra que o perseguiu por tanto tempo finalmente se dissipara. Ele sabia que para seguir em frente, ele precisaria reconstruir sua vida de uma maneira nova, não mais movido pela necessidade de aprovação de seu pai, mas pela certeza de que ele poderia ser o homem que sempre desejou ser. Ele agora tinha controle de sua vida, e isso incluía o que faria com seu futuro, com seus negócios e com Larissa. Larissa, por sua vez, sabia que, embora a batalha de Henrique com seu pai tivesse chegado ao fim, eles ainda tinham um longo caminho pela frente. Ela o ajudara a libertar-se de uma parte de seu passado, mas agora ela precisava ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho, sem o peso das expectativas familiares, sem os fantasmas que o atormentavam. Juntos,
Eles poderiam construir algo novo, uma vida em que ele não fosse mais escravo do passado. Mas mais importante, ela sabia que a relação deles havia se transformado. O que começara como um simples ato de compaixão de sua parte, se tornara algo mais profundo, algo que transcendia qualquer conceito de trabalho ou obrigação. Eles estavam agora de fato unidos por algo que não era apenas a dor de seus passados, mas a força de seus corações. Henrique se voltou para Larissa, seus olhos agora mais claros, mais tranquilos. Ele sabia que ela era a chave para a transformação que ele estava buscando, não apenas para salvar sua vida, mas para entendê-la de uma maneira nova. Larissa, eu não sei como te agradecer. Eu te arrastei para essa confusão, e agora, você me ajudou a encontrar o caminho. Mas o que eu quero mais do que qualquer coisa, o que mais desejo, é fazer isso juntos. Você e eu. Não importa o que aconteça. Larissa sorriu, seu coração transbordando de emoção. Ela sabia que, ao lado dele, ela encontraria a paz que sempre buscou, mas também sabia que, mais do que tudo, ela estava ali para ele. Não como alguém que o salvasse, mas como alguém que caminharia ao seu lado. Estamos juntos, Henrique. Agora e sempre. Larissa disse, sua voz suave, mas cheia de certeza. Ela sabia que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Com a queda de seu pai e a reconstrução da confiança entre eles, Henrique e Larissa começaram a trilhar um novo caminho. Henrique não era mais o homem que vivia à sombra de seu passado, e Larissa não era mais a mulher que só lutava para sobreviver. Juntos, eles começaram a construir uma nova vida, baseada em confiança, amor e a certeza de que o passado, por mais doloroso que tenha sido, não os definiria. A empresa de Henrique foi restaurada, mas mais do que isso, ele e Larissa estabeleceram novas bases, não apenas profissionais, mas pessoais. Eles sabiam que a jornada que os unia estava apenas começando, e o amor que floresceu entre eles se tornava cada vez mais forte a cada dia. Clara, a filha de Larissa, também começou a viver de forma mais tranquila, sabendo que sua mãe agora estava em um lugar mais seguro, emocional e financeiramente. Ela cresceu cercada de amor e estabilidade, algo que Larissa sempre desejou para ela. Henrique, por sua vez, também se transformou. Ele se tornou o homem que Larissa sempre soubera que ele poderia ser. Alguém que não tinha medo de lutar por aquilo que amava. Alguém que, ao lado dela, poderia encontrar a verdadeira felicidade. Eles sabiam que o futuro seria desafiador, que novos obstáculos surgiriam, mas estavam prontos para enfrentá-los. Juntos, Henrique e Larissa sabiam que, não importa o que o destino reservasse para eles, agora eram mais fortes do que jamais imaginariam. E assim, o destino deles, que começara com uma tragédia e reviravoltas inesperadas, agora seguia por um caminho de esperança, união e amor, com um futuro brilhante pela frente. E assim chegamos ao final dessa história emocionante de superação, amor e reviravoltas inesperadas. O destino de Larissa e Henrique mudou para sempre, e o deles também pode ser transformado, quando enfrentamos os desafios com coragem e união. Agora, eu gostaria de saber de onde você está ouvindo essa história. Deixe um comentário abaixo me contando a sua cidade ou país, e compartilhe o que mais te tocou nessa jornada. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que temos preparadas para você. A sua opinião é muito importante para nós, e queremos continuar criando conteúdos que toquem o seu coração. Até a próxima!